Ela caiu sem aviso. Desmaiou com a vassoura nas mãos, no meio do corredor da mansão. "Alguém ajuda!" gritou uma colega. Foi o próprio patrão, o milionário Leonardo Viana, quem correu até ela. Pela primeira vez em anos, seu rosto mostrava preocupação. Real, no hospital. O médico o chamou de lado. "Senhor Leonardo, ela está grávida." "O quê?" E foi aí que tudo começou a mudar. Curta se você acredita que uma vida nova pode nascer nos momentos mais difíceis. Comente. Você já foi surpreendida com uma notícia que virou seu mundo do avesso? O chão gelado do mármore italiano encontrou o rosto delicado de Ana Luísa antes mesmo que ela pudesse compreender o que estava acontecendo. A vassoura escapou de suas mãos trêmulas, produzindo um eco seco que cortou o silêncio matinal da mansão Viana como uma lâmina afiada. Seus 22 anos de vida jamais haviam preparado a jovem para aquela sensação avassaladora de fraqueza que a consumiu por completo. "Socorro! Alguém, por favor, me ajudem!" O grito desesperado de Carmen rasgou o ar refinado da propriedade, fazendo com que outras empregadas surgissem correndo pelos corredores intermináveis. O som de passos apressados ecoava pelas paredes revestidas de mármore, criando uma sinfonia caótica de preocupação e pânico que jamais havia sido ouvida naquela residência impecável. Ana Luísa permanecia imóvel, sua respiração superficial, mal perceptível. O uniforme azul marinho que ela usava com tanto cuidado e orgulho estava completamente amarrotado e pequenas gotas de suor brilhavam em sua testa franzida. Havia apenas 3 semanas que trabalhava para a família Viana, ainda tentando se adaptar à grandiosidade daquele mundo que parecia pertencer a outra realidade. Leonardo Viana desceu as escadas de mármore Carrara com passadas determinadas. Seu terno Armani impecável, contrastando dramaticamente com a urgência que dominava seus movimentos. Aos 42 anos, ele havia construído um império imobiliário baseado no controle absoluto de cada situação. Mas naquele momento, algo completamente inesperado capturava toda a sua atenção de forma perturbadora. O que diabos aconteceu aqui? Sua voz autoritária cortou instantaneamente o burburinho das funcionárias. Mas havia algo diferente no tom. Uma preocupação genuína que ele mesmo não conseguia explicar ou compreender. Seus olhos escuros, normalmente frios como aço temperado, brilhavam com uma intensidade que fez todas as presentes se calarem imediatamente. As empregadas se afastaram respeitosamente, formando um semicírculo ao redor da jovem caída. Leonardo observou Ana Luísa pela primeira vez com atenção verdadeira. Sua pele pálida, como porcelana fina, contrastava dramaticamente com os cabelos castanhos claros espalhados pelo chão, criando uma imagem que o atingiu como um soco no estômago. Sem hesitar um único segundo, o poderoso empresário se ajoelhou ao lado dela, suas mãos calejadas pelos anos de trabalho árduo, tocando delicadamente o pulso frágil da jovem. O contato enviou uma corrente elétrica inexplicável por todo seu corpo, uma sensação completamente nova que o deixou momentaneamente desconcertado. Por alguns segundos eternos, Leonardo esqueceu completamente quem era, onde estava e por que aquela garota simples provocava tamanha revolução em seu peito blindado. "Ela está respirando, mas muito fraca", murmurou, mais para si mesmo do que para as outras. Sua voz saiu involuntariamente mais suave, carregada de uma ternura que surpreendeu a todos os presentes, especialmente ele próprio. "Chame uma ambulância agora mesmo." Sua ordem foi certeira e implacável, mas suas mãos permaneceram gentilmente apoiadas no braço de Ana Luísa, como se ele temesse que ela pudesse simplesmente desaparecer se a soltasse. "E tragam uma manta. Ela está gelada." Durante os 15 minutos que precederam a chegada dos paramédicos, Leonardo não se afastou nem por um instante. Observava cada movimento sutil da respiração da jovem, cada pequena alteração em sua
expressão, como se sua própria vida dependesse daqueles sinais vitais. Era incompreensível para ele mesmo, mas algo profundo e primitivo havia despertado em seu interior. No Hospital São Vicente, o ar estava carregado de desinfetante e uma tensão palpável. Leonardo caminhava incessantemente de um lado para outro na sala de espera, seus sapatos italianos produzindo um ruído ritmado contra o piso. Pela primeira vez em sua carreira meteórica, havia cancelado 3 reuniões fundamentais, algo absolutamente impensável para o homem que transformara cada minuto de sua vida em oportunidade de lucro. As horas se arrastavam como séculos inteiros. Ele tentava se concentrar em e-mails, ligações, qualquer coisa que pudesse distraí-lo daquela angústia inexplicável que crescia em seu peito. Mas era inútil. Seus pensamentos retornavam constantemente àquela imagem. Ana Luísa desfalecida em seus braços, tão vulnerável e indefesa que despertara nele instintos protetivos que nem sabia possuir. O doutor Henrique Monteiro surgiu finalmente pelos corredores, suas sobrancelhas franzidas e expressão séria, indicando claramente que trazia notícias delicadas. Leonardo se levantou imediatamente, seu coração disparando de forma completamente descontrolada. Mais uma novidade absoluta em sua vida, meticulosamente planejada e controlada. Senhor Leonardo, preciso conversar com o senhor em particular. O médico gesticulou em direção a uma sala reservada, sua postura formal contrastando com a gravidade que transparecia em seus olhos experientes. Como ela está? Ana Luísa está bem? As palavras saíram antes que ele pudesse censurá-las, revelando uma preocupação intensa que o próprio Leonardo não sabia que existia. A pergunta soou mais íntima e carregada de emoção do que qualquer coisa que ele já havia dito sobre outra pessoa. Fisicamente, ela está estável e fora de perigo imediato. Mas o médico fez uma pausa dramática, consultando cuidadosamente seus papéis médicos. Senhor Leonardo, preciso informá-lo que a senhorita Ana Luísa está grávida. Pelos exames, aproximadamente 8 semanas de gestação. O mundo parou completamente. Não apenas diminuiu ou ficou mais lento, literalmente congelou ao redor. De Leonardo, ele sentiu como se um raio tivesse atravessado seu corpo inteiro, deixando-o simultaneamente paralisado e eletrizado. Suas pernas falharam, obrigando-o a se apoiar na parede fria do hospital para não desabar. Grávida. A palavra ecoava incessantemente em sua mente como um sino de igreja, persistente e avassaladora. Uma garota de apenas 22 anos, tímida, como um passarinho assustado, carregando uma vida dentro de si. A imagem era ao mesmo tempo tocante e perturbadora. Tem absoluta certeza disso? Sua voz saiu completamente rouca, quase irreconhecível. O homem que comandava reuniões com dezenas de executivos poderosos agora mal conseguia formar uma frase coerente. Suas mãos tremiam imperceptivelmente, revelando uma vulnerabilidade que ele jamais permitira que alguém testemunhasse. Os exames sanguíneos são conclusivos, senhor. A queda de pressão arterial e o desmaio súbito são sintomas extremamente comuns durante o primeiro trimestre da gravidez, especialmente em mulheres jovens. O Dr. Monteiro observava atentamente cada reação do empresário, intrigado com a intensidade emocional que transparecia em seus gestos. Leonardo fechou os olhos, tentando desesperadamente processar a informação devastadora que acabara de receber. 8 semanas de gestação significava que Ana Luísa já estava grávida quando chegou para trabalhar em sua casa. Uma jovem virgem, tímida e aparentemente inocente, carregando o filho de alguém desconhecido. A revelação o atingiu como uma avalanche emocional. Quem seria o pai? Por que uma garota tão jovem e aparentemente ingênua havia se envolvido em uma situação tão complicada? E por que diabos
Ele se importava tanto com isso. Posso vê-la agora? As palavras escaparam, antes que ele pudesse detê-las, carregadas de um desespero que o assustava profundamente. Nunca em sua vida havia sentido necessidade tão urgente de estar próximo a alguém. O quarto hospitalar estava mergulhado em uma penumbra suave quando Leonardo entrou silenciosamente. Ana Luísa estava acordada, seus olhos castanhos brilhando, com lágrimas ainda não derramadas, que pareciam conter todo o peso do mundo. Ela sabia. É claro que ela sabia sobre a gravidez. Quando seus olhares se encontraram naquele momento suspenso no tempo, ambos compreenderam instintivamente que suas vidas jamais voltariam a ser as mesmas. Havia algo indefinível no ar entre eles. Uma conexão misteriosa que transcendia completamente a relação formal entre patrão e empregada. Senhor Leonardo. Sua voz saiu como um sussurro quebrado, carregado de vergonha e medo. Eu não sabia. Quando aceitei o trabalho, eu não sabia que estava... Ele se aproximou lentamente da cama, cada passo medido e cuidadoso, como se temesse assustá-la ainda mais. Pela primeira vez em décadas, Leonardo Viana não sabia exatamente o que dizer ou como agir. Leonardo permaneceu parado ao lado da cama hospitalar, observando Ana Luísa com uma intensidade que jamais havia direcionado a outra pessoa. O silêncio entre eles pesava como chumbo derretido, carregado de tensões não ditas e sentimentos que nenhum dos dois conseguia nomear. As máquinas ao redor emitiam bips suaves e constantes, criando uma trilha sonora melancólica para aquele momento que mudaria tudo. Senhor Leonardo. A voz dela saiu novamente como um fio de seda rasgado, frágil demais para suportar o peso das palavras que precisava pronunciar. O senhor já sabe, não é? Ele assentiu lentamente, suas mãos grandes e calejadas, cerrando-se em punhos involuntários. Nunca imaginou que uma confirmação médica pudesse provocar tamanha revolução em seu mundo perfeitamente ordenado. Aquela garota de apenas 22 anos havia conseguido em poucas horas o que nenhuma mulher conseguira em décadas: despertar nele algo além do interesse superficial. Ana Luísa. Sua voz saiu mais rouca do que pretendia, carregada de uma emoção que ele próprio não compreendia. Você precisa me contar. Quem é o pai? A pergunta pairou no ar como uma lâmina afiada. Ana Luísa fechou os olhos com força, como se pudesse fazer desaparecer não apenas a questão, mas toda a realidade que a cercava. Lágrimas começaram a escorrer silenciosamente por suas bochechas pálidas, cada gota carregando anos de dor e solidão acumuladas. Leonardo sentiu algo se contrair violentamente em seu peito ao vê-la chorar. Era uma sensação completamente nova, perturbadora, que o fazia querer protegê-la de todo o sofrimento do mundo. Sem pensar, estendeu a mão e gentilmente enxugou uma lágrima com o polegar, surpreendendo-se com a própria delicadeza do gesto. Eu não sei. As palavras saíram entre soluços entrecortados, cada sílaba arrancada dolorosamente de sua garganta. Eu juro por Deus que não sei quem é o pai do meu bebê. Leonardo recuou, como se tivesse levado um tapa. A confissão o atingiu com força total, despertando uma mistura confusa de compaixão, indignação e algo perigosamente próximo do ciúme. Como uma jovem aparentemente tão inocente, podia não saber quem era o pai de seu próprio filho. Como assim você não sabe? A pergunta saiu mais áspera do que ele pretendia, carregada de uma autoridade que usava nas salas de reunião. Imediatamente se arrependeu ao ver como ela se encolheu ainda mais na cama hospitalar. Ana Luísa cobriu o rosto com as mãos trêmulas,
seus ombros balançando com a força dos soluços que não conseguia mais conter. Durante longos minutos, o único som no quarto foram seus choros abafados e o bip constante dos monitores cardíacos. Eu era virgem até 2 meses atrás, ela murmurou entre as lágrimas, sua voz tão baixa que Leonardo precisou se inclinar para ouvir. Havia uma festa na casa onde eu trabalhava antes. Os patrões tinham viajado e os funcionários fizeram uma pequena confraternização. Leonardo sentiu cada músculo de seu corpo se retesar. Havia algo na forma como ela falava, na dor que transparecia em cada palavra, que o alertava para o fato de que a história seria muito mais sombria do que imaginava. Alguém colocou algo na minha bebida. As palavras saíram como uma confissão, sussurrada, carregadas de vergonha e trauma. Eu não lembro de quase nada daquela noite. Acordei no dia seguinte, diferente, machucada e sozinha. O mundo de Leonardo desabou por completo. Não apenas desabou, foi pulverizado, atomizado, reduzido a pó. A revelação o atingiu como um meteoro em chamas, deixando apenas destroços fumegantes onde antes existia sua realidade controlada. Ana Luísa havia sido violentada, drogada e violentada por algum monstro covarde. Ele se levantou bruscamente da cadeira, caminhando até a janela do hospital com passos que pareciam pesar toneladas. Suas mãos tremiam visivelmente enquanto tentava processar a informação devastadora. A raiva que crescia em seu peito era algo primitivo, selvagem, que ameaçava consumir toda a sua civilidade cuidadosamente construída. Por que você não denunciou? Por que não procurou a polícia? As perguntas saíram antes que ele pudesse censurá-las, carregadas de uma indignação feroz que fez Ana Luísa se encolher ainda mais. Para denunciar quem? Sua resposta veio acompanhada de um riso amargo que não continha nem vestígio de alegria. Eu não lembro de nada, Sr. Leonardo. Não sei quem foi, quantos foram, ou mesmo onde exatamente aconteceu. Só sei que quando acordei, minha vida inteira havia mudado para sempre. Leonardo fechou os olhos, lutando contra o impulso violento de socar a parede. Imaginar aquela garota frágil e inocente sendo violentada por desconhecidos despertava nele instintos assassinos, que nem sabia possuir. Queria encontrar os responsáveis e fazê-los pagar de forma lenta e dolorosa. E por que você não me contou isso quando veio trabalhar em minha casa? Sua voz saiu mais controlada agora, mas ainda carregada de uma intensidade que fazia o ar parecer denso, porque eu não sabia que estava grávida. A resposta saiu como um grito desesperado. Eu pensei que estava apenas traumatizada, que os sintomas que sentia eram apenas psicológicos. Nunca imaginei que... Sua voz se quebrou, completamente. Ana Luísa enterrou o rosto no travesseiro, seus soluços agora audíveis e dilacerantes. Leonardo sentiu como se cada lágrima dela fosse uma facada em seu próprio coração. Nunca havia experimentado dor emocional tão intensa, tão visceral, que parecia rasgar sua alma por dentro. Lentamente, ele retornou à cadeira ao lado da cama. Sem dizer uma palavra, estendeu a mão e gentilmente tocou o braço dela por cima do lençol hospitalar. O contato foi elétrico, carregado de uma ternura que surpreendeu ambos. Ana Luísa, olhe para mim. Sua voz agora era suave como veludo, completamente diferente do tom autoritário que usara minutos antes. Eu preciso que você me olhe. Ela levantou lentamente o rosto manchado de lágrimas, seus olhos castanhos brilhando com uma dor tão profunda que ele sentiu vontade de abraçá-la e protegê-la do mundo inteiro. Naquele momento, algo fundamental se alterou no coração de Leonardo Viana. Você não tem culpa de nada do que aconteceu. Cada palavra foi pronunciada com uma firmeza absoluta,
como se ele estivesse gravando uma verdade universal em pedra. Nem do que fizeram com você, nem desta gravidez, nem de estar aqui agora. Nada disso é sua culpa. Ana Luísa o observou com uma mistura de surpresa e incredulidade. Estava acostumada com julgamentos, olhares de reprovação, sussurros maldosos. Mas ali estava um homem poderoso, acostumado a comandar e julgar, oferecendo-lhe algo que ela jamais havia recebido: compreensão incondicional. Mas o bebê, ela sussurrou, suas mãos instintivamente se movendo para proteger o ventre ainda plano. O que vou fazer com este bebê? Como vou criá-lo sozinha? Como vou explicar para ele quem é seu pai, quando nem eu mesma sei? Leonardo sentiu algo definitivo se consolidar em seu peito. Uma decisão que não passou pelo crivo da lógica ou da razão, mas que brotou diretamente de um lugar profundo e primitivo de sua alma que ele nem sabia que existia. Você não está sozinha. As palavras saíram com uma convicção que o surpreendeu. Enquanto eu estiver vivo, você não estará sozinha. O silêncio que se seguiu foi carregado de significados que nenhum dos dois ousava verbalizar. Ana Luísa o observava como se estivesse vendo um milagre se materializar diante de seus olhos. Leonardo, por sua vez, sentia como se estivesse despertando de um sono de décadas. Senhor Leonardo, eu não posso aceitar. Ela começou, mas foi interrompida por um gesto gentil dele. Não é sobre aceitar ou não aceitar. Sua voz carregava uma determinação que movia montanhas. É sobre fazer o que é certo. E cuidar de você e deste bebê é a coisa mais certa que já decidi fazer em toda a minha vida. Lágrimas voltaram a escorrer pelo rosto de Ana Luísa, mas desta vez eram diferentes. Não carregavam apenas dor e desespero, mas também algo que ela havia perdido há muito tempo: esperança. Pela primeira vez desde aquela noite terrível, ela se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, tudo pudesse dar certo. Leonardo observou cada lágrima de gratidão escorrer por seu rosto e soube que sua vida havia mudado para sempre. Não importava o que a sociedade pensaria, o que seus sócios diriam, ou como isso afetaria seus negócios. Pela primeira vez em sua existência, algo era mais importante que dinheiro e poder. Nós vamos descobrir como fazer isso funcionar, ele disse, sua mão cobrindo delicadamente a dela. Juntos. 3 dias haviam se passado desde a revelação no hospital, e Leonardo não conseguia se concentrar em absolutamente nada além de Ana Luísa. Sentado em sua mesa de mogno maciço, cercado por contratos milionários que aguardavam sua assinatura, ele olhava fixamente pela janela panorâmica de seu escritório, sem ver realmente a paisagem urbana que se estendia lá embaixo. A imagem dela, chorando naquela cama hospitalar, estava gravada em ferro e fogo em sua memória. Cada lágrima, cada tremor de sua voz ao revelar o trauma que havia sofrido, cada olhar perdido que implorava silenciosamente por um pouco de compaixão. Leonardo havia construído um império baseado na frieza calculista, mas aquela garota de 22 anos havia derretido todas suas defesas com uma única confissão. O telefone tocou insistentemente sobre sua mesa, arrancando-o de seus devaneios. Era Dr. Henrique, com informações sobre a alta médica de Ana Luísa. Senhor Leonardo, a paciente recebeu alta hospitalar nesta manhã. Ela está fisicamente estável, mas recomendo repouso absoluto pelas próximas 2 semanas. O primeiro trimestre é crucial, especialmente considerando o estresse emocional pelo qual ela passou. Leonardo fechou os olhos, sentindo uma onda de responsabilidade e proteção varrer seu peito como um tsunami emocional.
Ana Luísa estava sozinha no mundo, carregando um bebê concebido na violência, sem família, sem recursos, sem ninguém para ampará-la. A ideia de deixá-la enfrentar tudo isso sozinha era simplesmente inaceitável. Doutor, onde ela está? Agora! A pergunta saiu carregada de uma urgência que surpreendeu até mesmo o médico experiente. Ela voltou para os alojamentos dos funcionários da sua propriedade, senhor. Mas devo alertá-lo que aquelas acomodações não são adequadas para uma gestante que precisa de cuidados especiais. Leonardo desligou o telefone e permaneceu imóvel por alguns minutos, processando uma decisão que mudaria tudo. Os alojamentos dos funcionários eram espartanos, funcionais, adequados para pessoas saudáveis que precisavam apenas de um lugar para dormir entre turnos de trabalho. Ana Luísa merecia muito mais do que isso. Sem mais hesitação, ele se dirigiu até os fundos da propriedade, onde ficavam as dependências dos empregados. O contraste entre a opulência da casa principal e a simplicidade quase austera dos quartos funcionais o atingiu como um tapa na face. Como havia sido tão cego aos detalhes da vida daqueles que cuidavam de sua casa? Encontrou Ana Luísa sentada na beira de uma cama estreita, olhando pela pequena janela que dava para o jardim dos fundos. Ela usava o mesmo vestido simples de algodão que vestira no hospital, e seus cabelos castanhos estavam presos em um coque desarrumado. Havia algo de profundamente melancólico em sua postura, como se carregasse o peso do mundo inteiro sobre os ombros delicados. Ana Luísa. Sua voz saiu mais suave do que pretendia, carregada de uma ternura que ele próprio não reconhecia em si mesmo. Ela se virou rapidamente, surpresa por vê-lo ali. Seus olhos castanhos ainda carregavam vestígios da tristeza profunda que havia testemunhado no hospital, mas havia também algo novo, uma centelha tímida de esperança que havia brotado desde sua promessa de cuidar dela. Senhor Leonardo, eu não esperava vê-lo aqui. Ela se levantou rapidamente, quase tropeçando no processo, claramente nervosa com sua presença naquele espaço íntimo. Leonardo observou ao redor do quarto minúsculo. Uma cama simples, um guarda-roupa pequeno, uma cadeira de madeira, uma mesa que mal caberia um livro. O ambiente era limpo, mas deprimente, completamente inadequado para alguém em sua condição delicada. Você não pode ficar aqui, ele disse, sua voz carregada de uma determinação que não admitia discussão. Este lugar não é adequado para uma gestante, não é adequado para você. Ana Luísa baixou os olhos, suas bochechas corando levemente. Senhor Leonardo, eu agradeço sua preocupação, mas este quarto é suficiente para mim. Sempre vivi em lugares simples, não preciso de luxo. Não é sobre luxo. A resposta saiu mais intensa do que ele planejara. É sobre cuidado. É sobre dar a você e ao bebê as condições necessárias para uma gestação saudável. É sobre fazer o que é certo. Ele deu alguns passos em direção à janela, observando a vista limitada que ela oferecia. A ideia de Ana Luísa, passando os próximos meses naquele cubículo apertado, lidando sozinha com enjoos matinais, mudanças hormonais e o peso emocional de uma gravidez traumática, era simplesmente insuportável. Existe um quarto anexo à casa principal, Leonardo continuou, virando-se para encará-la diretamente. Era originalmente planejado para ser uma suíte de hóspedes, mas nunca foi usado. Tem vista para o jardim principal, banheiro privativo, uma pequena sala de estar. Seria perfeito para você. Os olhos de Ana Luísa se arregalaram com a sugestão. A ideia de morar na casa principal, mesmo que em um anexo, parecia absurda demais para ser real. Ela era apenas uma empregada, uma jovem sem família ou recursos, carregando o filho de um estuprador desconhecido. Por que um homem poderoso como Leonardo Viana se daria ao trabalho? Senhor Leonardo, eu não posso aceitar isso.
O que os outros funcionários vão pensar? O que a sociedade vai dizer? Um homem da sua posição não deveria se envolver com... Sua voz falhou, incapaz de completar a frase. Com o quê? Leonardo se aproximou alguns passos, seus olhos escuros brilhando com uma intensidade que fez o coração dela acelerar. Com uma jovem corajosa que está enfrentando sozinha uma das situações mais difíceis que alguém pode enfrentar? Com uma pessoa que merece cuidado e respeito independentemente de sua origem social? A sinceridade em sua voz era tão palpável que Ana Luísa sentiu lágrimas começarem a se formar em seus olhos. Nunca em sua vida havia recebido tamanha consideração de alguém, especialmente de alguém tão importante quanto Leonardo. Eu não sei o que dizer, ela murmurou, suas mãos instintivamente se movendo para proteger o ventre ainda plano. Por que está fazendo isso por mim? Eu não sou ninguém especial. Leonardo sentiu algo se contrair violentamente em seu peito ao ouvir aquelas palavras. Como alguém tão jovem e doce podia ter uma percepção tão diminuída de seu próprio valor? Quantas vezes Ana Luísa havia ouvido que não era especial, que não merecia cuidado, que era dispensável? Você está enganada. Sua voz saiu mais baixa, carregada de uma convicção profunda. Você é especial, sim. Talvez seja a pessoa mais especial que já conheci. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensões não ditas. Ana Luísa o observava, como se estivesse vendo um milagre se materializar diante de seus olhos. Enquanto Leonardo lutava contra o impulso de se aproximar ainda mais e enxugar as lágrimas que escorriam silenciosamente por seu rosto. Mas, e o trabalho? Ela perguntou finalmente, tentando se agarrar a algo prático e concreto. Eu não posso simplesmente parar de trabalhar. Preciso ganhar meu dinheiro, preciso me sustentar. Seu trabalho agora é cuidar de si mesma e do bebê. Leonardo respondeu sem hesitação. Seu salário continuará o mesmo, mas suas responsabilidades serão diferentes. Repouso, alimentação adequada, acompanhamento médico regular. Isso é mais importante do que qualquer tarefa doméstica. Ana Luísa se deixou cair novamente na beira da cama, sobrecarregada pela generosidade inesperada. Durante toda a sua vida, havia lutado para sobreviver, trabalhando desde muito jovem para se sustentar. A ideia de ser cuidada, de ter suas necessidades atendidas sem precisar lutar por elas, era quase impossível de processar. Senhor Leonardo, eu não entendo por que está fazendo tudo isso. Sua voz saiu como um sussurro quebrado. Eu não entendo por que se importa tanto com alguém como eu. Leonardo se aproximou lentamente e com uma delicadeza que surpreendeu ambos, se ajoelhou diante dela, ficando na altura de seus olhos. Suas mãos grandes e calejadas envolveram gentilmente as dela, que tremiam como folhas ao vento. Porque você merece ser cuidada, ele disse cada palavra carregada de uma sinceridade absoluta. Porque ninguém deveria enfrentar sozinho o que você está enfrentando. Porque quando olho para você, vejo uma força e uma coragem que me humilham. As lágrimas de Ana Luísa agora caíam livremente, mas eram diferentes das lágrimas de dor que ele havia visto no hospital. Eram lágrimas de gratidão, de alívio, de uma esperança tímida que começava a florescer em seu coração ferido. E se eu aceitar, ela sussurrou, como isso vai funcionar? Como vai ser nossa convivência? Leonardo sorriu pela primeira vez em dias, um sorriso genuíno que transformou completamente sua expressão habitualmente séria. Vamos descobrir juntos. Dia após dia, vamos aprender como fazer isso dar certo. Ele se levantou e estendeu a mão para ela. Venha, deixe-me mostrar seu novo quarto. Ana Luísa hesitou por apenas um momento antes de aceitar sua mão. O contato enviou uma corrente elétrica por ambos, mas desta vez não era apenas atração. Era algo mais profundo, mais significativo.
Era o início de uma conexão que mudaria para sempre a vida de ambos. Enquanto caminhavam juntos em direção à casa principal, Ana Luísa não conseguia acreditar na reviravolta que sua vida havia tomado. Há uma semana, era apenas mais uma empregada invisível lutando para sobreviver. Agora, carregava uma vida dentro de si e tinha ao seu lado um homem poderoso disposto a protegê-la. Senhor Leonardo, ela disse suavemente enquanto se aproximavam da entrada lateral da mansão. Obrigada. Por tudo. Ele parou e se virou para encará-la, seus olhos escuros brilhando com uma emoção que ela não conseguia decifrar completamente. Não, me agradeça ainda, ele disse, sua voz carregada de promessas não ditas. Nós estamos apenas começando. A chuva começou a cair no final da tarde, transformando o jardim da mansão em uma sinfonia melancólica de pingos contra as folhas e o mármore. Ana Luísa havia se mudado para o quarto anexo há exatos 7 dias, e cada momento naquela nova realidade parecia simultaneamente um sonho e um pesadelo confuso que ela não conseguia decifrar completamente. Leonardo havia cumprido cada promessa feita. O quarto era deslumbrante, amplo, com uma cama king size coberta por lençóis de seda egípcia, móveis de madeira nobre, uma poltrona de leitura posicionada estrategicamente diante da janela panorâmica que dava para o jardim principal. O banheiro privativo era maior que todo o alojamento onde vivia antes, equipado com uma banheira de hidromassagem e produtos de higiene caros que ela nem sabia que existiam. Mas a beleza física do espaço não conseguia acalmar a tempestade emocional que crescia dentro dela a cada dia. Ana Luísa se sentia como uma impostora naquele ambiente luxuoso, uma intrusa que a qualquer momento seria descoberta e expulsa de volta para seu lugar de origem. Os outros funcionários da casa a olhavam com uma mistura de curiosidade, inveja e desaprovação mal disfarçada que a fazia se encolher a cada encontro nos corredores. Naquela tarde chuvosa, ela estava sentada na varanda coberta que se estendia a partir de seu quarto, observando as gotas de chuva descerem pelos vidros como lágrimas transparentes. Suas mãos descansavam inconscientemente sobre o ventre que começava a mostrar sinais sutis da vida que crescia dentro dela. Eram apenas 10 semanas de gestação, mas seu corpo já estava mudando de formas que a assustavam e a emocionavam simultaneamente. O som de passos se aproximando a fez levantar os olhos. Leonardo vinha caminhando pelo jardim molhado, aparentemente indiferente à chuva que ensopava seu terno caro. Havia algo diferente em sua postura, uma tensão, uma inquietação que ela havia aprendido a reconhecer nos últimos dias. Ele também estava lutando contra algo, embora fosse orgulhoso demais para admitir. Você vai ficar doente se continuar andando na chuva assim, ela disse quando ele se aproximou da varanda, sua voz carregada de uma preocupação genuína que a surpreendeu. Leonardo subiu os degraus da varanda, seus cabelos escuros pingando água, o tecido fino de sua camisa social grudado ao peito musculoso. Havia algo primitivo e selvagem em sua aparência molhada que fez o coração de Ana Luísa acelerar de forma perigosa. Eu precisava pensar, ele respondeu, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de frustração. E a chuva me ajuda a pensar. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, observando a água descer do céu escurecido. Ana Luísa podia sentir a tensão emanando dele como ondas de calor, uma energia inquieta que fazia o ar entre eles parecer carregado de eletricidade. Leonardo, ela disse suavemente, usando seu nome pela primeira vez, sem o título formal. A intimidade da situação parecia exigir essa proximidade. O que está te incomodando? Ele se virou para encará-la, seus olhos escuros brilhando com uma intensidade que a fez tremer.
Havia algo diferente em sua expressão, uma vulnerabilidade crua que ele raramente permitia que outros vissem. Você, ele disse simplesmente, sua voz rouca como lixa. Você está me incomodando, Ana Luísa, de formas que eu não consigo entender ou controlar. O coração dela praticamente parou. Durante os últimos dias, havia sentido a tensão crescente. Entre eles, os olhares que duravam segundos demais, as mãos que se tocavam acidentalmente e enviavam faíscas elétricas por todo o seu corpo. Mas ouvir a confissão direta era diferente, mais real, mais assustador. Eu não entendo, ela murmurou, embora no fundo soubesse exatamente do que ele estava falando. Leonardo se aproximou lentamente, cada passo medido e deliberado. Quando estava próximo o suficiente para que ela pudesse sentir o calor emanando de seu corpo molhado, ele parou, seus olhos nunca deixando os dela. Eu passo noites em claro pensando em você, ele confessou, sua voz baixa e intensa. Preocupado se está comendo adequadamente, se está confortável, se está feliz. Eu cancelo reuniões importantes só para vir verificar como você está. Eu me pego observando pela janela do meu escritório, esperando vê-la passeando pelo jardim. Cada palavra era como um soco no estômago de Ana Luísa. Ela havia percebido a atenção dele, mas nunca imaginara que fosse tão intensa, tão consumidora. Leonardo, ela começou, mas ele a interrompeu com um gesto. Deixe-me terminar, ele disse, sua voz carregada de uma urgência desesperada. Eu sei que isso é loucura. Sei que você está vulnerável, grávida, lidando com um trauma terrível. Sei que sou seu patrão, que tenho poder sobre você, que nossa situação é complicada demais para permitir isso. Mas eu não consigo mais fingir que não sinto. A chuva continuava caindo ao redor deles, criando uma cortina de intimidade que os isolava do resto do mundo. Ana Luísa sentia como se estivesse parada na beira de um precipício, sabendo que qualquer movimento a faria cair em um abismo do qual talvez nunca conseguisse sair. Sente o quê? Ela sussurrou, embora já soubesse a resposta. Leonardo fechou os olhos por um momento, como se reunisse coragem para pronunciar as palavras que mudariam tudo entre eles. Eu estou me apaixonando por você, ele disse, abrindo os olhos e fixando-os nos dela com uma intensidade que a deixou sem fôlego. Perdida, completa e irrevogavelmente me apaixonando por você. O mundo parou completamente. Ana Luísa sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés, deixando-a flutuando em um espaço indefinido entre o sonho e a realidade. Leonardo Viana, um dos homens mais poderosos e desejados do país, estava se declarando para ela, uma empregada grávida de um estupro. Isso é impossível, ela murmurou, lágrimas começando a escorrer por suas bochechas. Você não pode se apaixonar por alguém como eu. Eu estou carregando o filho de outro homem, um filho concebido na violência. Eu não tenho nada para oferecer a você. Leonardo se aproximou ainda mais, suas mãos se erguendo para gentilmente segurar o rosto dela entre as palmas. Seus dedos enxugaram as lágrimas com uma delicadeza que contrastava dramaticamente com a intensidade de seus olhos. Você tem tudo para me oferecer, ele disse, sua voz carregada de convicção absoluta. Sua coragem, sua força, sua doçura, sua capacidade de manter a esperança mesmo depois de tudo que passou. Você me fez lembrar do que significa ser humano. Ana Luísa, você me fez sentir coisas que eu pensei que nunca sentiria. Ela fechou os olhos, sentindo o calor de suas mãos contra sua pele. Era tentador se deixar levar, acreditar que poderia ter um final feliz com aquele homem incrível. Mas a realidade era implacável demais para ser ignorada. E o bebê? Ela sussurrou. Como você pode aceitar criar o filho de outro homem? Como pode olhar para esta criança e não lembrar de como ela foi concebida?
Leonardo a puxou levemente, para mais perto, seus corpos agora quase se tocando. Ela podia sentir o calor de sua respiração contra sua testa, o cheiro masculino de sua pele misturado com a chuva. Quando olho para você, ele disse suavemente, eu não vejo uma vítima, vejo uma sobrevivente. E quando penso neste bebê, não vejo o produto de uma violência. Vejo uma nova vida que merece ser amada incondicionalmente, independentemente de suas origens. As lágrimas de Ana Luísa agora caíam livremente, mas eram lágrimas de uma emoção complexa demais para ser nomeada. Era gratidão, alívio, medo, esperança e amor, tudo misturado em uma intensidade que ameaçava consumi-la por completo. Eu tenho medo, ela confessou, sua voz quebrada. Tenho medo de acreditar que isso é real. Tenho medo de que você mude de ideia. Tenho medo de me apaixonar por você e depois perder tudo. Então se apaixone comigo, Leonardo disse, inclinando levemente a cabeça para que seus rostos ficassem a centímetros de distância. Se apaixone comigo e deixe-me provar que nem todo homem vai te abandonar. Deixe-me provar que você merece ser amada exatamente como é. O momento se estendeu como uma eternidade suspensa no tempo. Ana Luísa podia sentir o batimento cardíaco dele, podia ver cada detalhe de seus olhos escuros, podia sentir a promessa não dita que pairava entre eles como algo palpável. Leonardo, ela sussurrou, e havia tanto peso naquele nome que ele soou como uma oração. Diga-me para parar, ele murmurou contra seus lábios, e eu paro. Diga-me que isso é loucura e eu me afasto. Mas se há uma parte de você que sente o mesmo que eu sinto... Ao invés de responder com palavras, Ana Luísa se ergueu na ponta dos pés e tocou seus lábios nos dele, em um beijo que começou tímido e hesitante, mas rapidamente se transformou em algo mais profundo, mais desesperado, mais necessário que o próprio ar. Leonardo a envolveu em seus braços com uma delicadeza reverente, como se ela fosse feita de cristal e pudesse quebrar a qualquer momento. O beijo aprofundou-se, carregado de toda a tensão acumulada dos últimos dias, toda a emoção, não expressa, todo o desejo que ambos haviam tentado suprimir. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Leonardo apoiou sua testa contra a dela, seus olhos fechados como se tentasse gravar aquele momento na memória para sempre. Isso muda tudo, Ana Luísa sussurrou, suas mãos descansando contra o peito dele. Sim, Leonardo concordou, abrindo os olhos para encará-la. Muda tudo, e eu não me importo nem um pouco com isso. A chuva continuava caindo ao redor deles, mas agora parecia uma bênção, ao invés de uma melancolia. Era como se o mundo estivesse sendo lavado e renovado, preparando-se para uma nova fase de suas vidas. O que fazemos agora? Ela perguntou. Leonardo sorriu, um sorriso que transformou completamente sua expressão séria. Agora nós enfrentamos tudo juntos. O que vier, nós enfrentamos juntos. E ali, na varanda molhada pela chuva, Ana Luísa soube que sua vida havia mudado para sempre. Não apenas porque estava grávida, mas porque havia encontrado algo que nunca acreditou que mereceria. Um amor verdadeiro e incondicional. Os sussurros começaram na manhã seguinte ao beijo na varanda. Ana Luísa podia senti-los como agulhas invisíveis perfurando sua pele sempre que caminhava pelos corredores da mansão. As conversas cessavam abruptamente quando ela aparecia, apenas para recomeçarem em tons ainda mais baixos e venenosos assim que se afastava. Ela conseguiu o que queria, não foi? A voz áspera de Margarida, a governanta principal, ecoava pela cozinha enquanto Ana Luísa passava pela porta. Fingiu ser coitadinha, inventou essa história de gravidez e agora está morando na casa principal como se fosse dona do lugar. Ana Luísa parou abruptamente, sentindo como se tivesse levado um tapa na face.
Suas mãos instintivamente se moveram para proteger o ventre, que começava a ganhar uma curvatura sutil, onde uma vida de 12 semanas crescia silenciosamente. Eu sempre soube que essas moças jovens não prestam, continuou Margarida, aparentemente inconsciente de que estava sendo ouvida. Chegam aqui fazendo charme para o patrão, e olha no que dá. Agora ele vai ter que sustentar o filho de sabe Deus quem. Você acha que o bebê é mesmo dele? A pergunta veio de Carmen, uma das copeiras mais novas, sua voz carregada de malícia. Curiosa. Ah, por favor. Margarida soltou uma risada cruel. Você viu a cara dela? Uma menininha simplória do interior. Provavelmente nem sabe quem é o pai direito, mas viu a oportunidade de ouro e agarrou com unhas e dentes. Ana Luísa sentiu náusea subindo pela garganta. Não apenas o enjoo matinal característico da gravidez, mas uma náusea visceral provocada pela crueldade daquelas palavras. Cada acusação era como uma facada em feridas ainda abertas de seu trauma. E o Sr. Leonardo? Carmen insistiu, claramente fascinada pelo drama que se desenrolava. Ele não percebe que está sendo enganado? Os homens ficam cegos quando uma jovenzinha faz drama, Margarida respondeu com desdém. Ela provavelmente inventou alguma história triste para despertar o instinto protetor dele. Mas isso não vai durar. Logo ele vai se cansar dessa encenação toda. As lágrimas começaram a escorrer silenciosamente pelo rosto de Ana Luísa. Cada palavra era como sal em feridas abertas, despertando todas as inseguranças que ela tentava manter enterradas. Talvez elas estivessem certas. Talvez ela realmente fosse uma aproveitadora inconsciente, manipulando a bondade de Leonardo para garantir segurança para si e seu bebê. Ela correu de volta para seu quarto, fechando a porta com força e se deixando cair na cama, que agora parecia mais uma prisão dourada do que um refúgio. Os soluços sacudiram seu corpo com uma violência que a assustou, cada lágrima carregando o peso de anos de rejeição e desprezo. Quando Leonardo apareceu em sua porta 1 hora depois, encontrou Ana Luísa encolhida na poltrona da janela, olhando para o jardim com olhos vermelhos e inchados. Havia algo quebrado em sua postura que imediatamente acionou todos os seus instintos protetivos. Ana Luísa, o que aconteceu? Sua voz saiu carregada de preocupação genuína enquanto se aproximava lentamente, como se temesse assustá-la ainda. Mas eles estão falando, ela murmurou sem tirar os olhos da janela. Todos estão falando sobre nós, sobre mim. Leonardo sentiu uma onda de raiva começar a ferver em seu peito. Havia antecipado que haveria reações à mudança na situação de Ana Luísa, mas subestimara a crueldade de que algumas pessoas eram capazes. O que estão dizendo? Sua pergunta saiu controlada, mas Ana Luísa podia perceber a tensão perigosa que se acumulava em sua voz. Que eu sou uma aproveitadora, que inventei a história da gravidez para conseguir uma vida melhor, que você está sendo enganado por uma... Sua voz se quebrou completamente, incapaz de repetir os termos mais cruéis que havia ouvido. Leonardo fechou os olhos, lutando contra o impulso de sair dali e demitir metade da equipe no mesmo instante. A ideia de Ana Luísa sendo ferida por comentários maldosos despertava nele uma fúria primitiva que ameaçava consumir toda sua civilidade. Ana Luísa, olhe para mim. Sua voz saiu mais suave agora, carregada de uma ternura que a fez finalmente se virar em sua direção. Você acredita no que eles estão dizendo? Eu não sei mais no que acreditar, ela confessou, novas lágrimas escorrendo por suas bochechas. Talvez eles estejam certos. Talvez eu realmente seja uma aproveitadora que nem percebe o próprio comportamento. Leonardo se ajoelhou diante dela, suas mãos grandes envolvendo gentilmente as dela, que tremiam como folhas ao vento.
Seus olhos escuros brilhavam com uma intensidade que a fez esquecer momentaneamente de toda a dor. Escute-me bem, ele disse cada palavra pronunciada com convicção absoluta. Você não é aproveitadora, você não está me enganando, você não inventou nada. Cada sentimento que tenho por você é real, escolhido conscientemente e não tem nada a ver com manipulação. Mas eles fazem parecer que ela começou, mas foi interrompida por um beijo suave que silenciou todas suas inseguranças por alguns segundos preciosos. Eles não sabem de nada, Leonardo murmurou contra seus lábios. Não sabem pelo que você passou, não sabem da sua força, não sabem do que sinto quando olho para você. E sabe de uma coisa? Não importa o que pensem. Ana Luísa queria acreditar nele, mas o veneno das palavras ouvidas ainda corria por suas veias como um ácido corrosivo. Como você pode, de tanta certeza? Como sabe que não estou inconscientemente manipulando você? Leonardo sorriu, um sorriso que transformou completamente sua expressão séria, porque uma manipuladora não passaria horas se questionando se está manipulando alguém. Uma aproveitadora não choraria de angústia com a possibilidade de estar magoando a pessoa que ama. As palavras dele caíram entre eles como uma bomba emocional. A pessoa que ama, ele havia dito. Era a primeira vez que qualquer um dos dois usava aquela palavra, e o impacto foi avassalador. Leonardo, ela sussurrou, mas foi interrompida por vozes altas vindas do corredor. Não me importa o que você acha, Margarida. Era a voz de Carmen, claramente exaltada. O patrão sabe o que está fazendo. Se ele escolheu cuidar da Ana Luísa, deve ter seus motivos. Motivos? A resposta de Margarida veio carregada de sarcasmo. O único motivo é que homem é tudo igual. Vê uma coitadinha grávida fazendo charme e esquece completamente do bom senso. Leonardo se levantou abruptamente, uma fúria gelada tomando conta de sua expressão. Ana Luísa tentou segurá-lo, mas ele já estava caminhando em direção à porta com passos determinados. Leonardo, não! Ela chamou, mas ele já havia saído do quarto. No corredor, Leonardo encontrou não apenas Margarida e Carmen, mas outros 5 funcionários que haviam se reunido para participar da fofoca coletiva. O silêncio que se seguiu à sua aparição foi ensurdecedor. Reunião, agora, todos na sala principal. Sua voz saiu baixa, controlada, mas carregada de uma autoridade que fez todos recuarem instintivamente. 15 minutos depois, todos os funcionários da mansão estavam reunidos na sala de estar principal. O clima tenso, como se estivessem prestes a enfrentar um tribunal. Leonardo permaneceu de pé diante deles, suas mãos entrelaçadas nas costas, sua postura irradiando um poder que fez alguns baixarem os olhos automaticamente. Chegou ao meu conhecimento, ele começou, sua voz ecoando pela sala silenciosa, que alguns de vocês acham apropriado especular sobre minha vida pessoal e espalhar mentiras sobre uma jovem que está sob minha proteção. Margarida ergueu o queixo desafiantemente. Senhor Leonardo, nós apenas nos preocupamos com o senhor. Esta situação toda é muito irregular. Irregular? Leonardo repetiu, sua voz ganhando um tom perigoso. Sabe o que é irregular, Margarida? É uma funcionária com 40 anos de casa achar que tem direito de julgar as decisões de seu empregador. O clima na sala ficou ainda mais tenso. Ana Luísa, que havia descido silenciosamente e permanecia escondida atrás da porta da sala, sentia seu coração bater descontroladamente. Vou esclarecer algumas coisas para vocês. Leonardo continuou, caminhando lentamente diante do grupo. Ana Luísa não é uma aproveitadora. Ela é uma jovem corajosa que sobreviveu a algo que quebraria pessoas muito mais velhas e experientes. Ela não me manipulou. Eu escolhi cuidar dela porque é a coisa certa a fazer. Mas, senhor, Carmen tentou interromper, mas foi silenciada por um olhar gelado. Não terminei.
Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Cuidar de alguém não exige que essa pessoa seja perfeita ou que mereça de acordo com critérios sociais arbitrários. Exige apenas humanidade e coragem. Duas coisas que aparentemente faltam a alguns de vocês. Margarida corou violentamente, mas permaneceu em silêncio. Ana Luísa vai continuar morando nesta casa pelo tempo que for necessário. Leonardo declarou. Vai receber todo o respeito que merece, como qualquer pessoa decente merece. E qualquer um que tenha problema com isso está livre para procurar outro emprego. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ana Luísa, escondida atrás da porta, sentia lágrimas escorrendo por seu rosto. Mas desta vez eram lágrimas de gratidão, não de dor. Agora, Leonardo concluiu, voltem ao trabalho e lembrem-se, esta casa funciona baseada em respeito mútuo. Quem não conseguir oferecê-lo não merece recebê-lo. Quando os funcionários se dispersaram em silêncio, Ana Luísa saiu de seu esconderijo e se dirigiu lentamente até Leonardo. Ele se virou ao vê-la, e a vulnerabilidade em seus olhos a fez esquecer de tudo, exceto da necessidade de estar em seus braços. Obrigada. Ela sussurrou contra seu peito quando ele a envolveu em um abraço apertado. Você não precisa me agradecer por fazer o que é certo, ele respondeu beijando o topo de sua cabeça. Você nunca mais vai enfrentar isso sozinha. E pela primeira vez, desde que ouviu os comentários cruéis, Ana Luísa se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, ela realmente merecesse ser defendida e amada. 3 semanas haviam se passado desde o confronto com os funcionários, e a atmosfera na mansão havia mudado drasticamente. Ana Luísa agora caminhava pelos corredores com a cabeça erguida, sentindo o respeito relutante, mas presente dos empregados. Leonardo havia estabelecido uma nova ordem, e todos compreenderam que ela não estava mais sozinha. Naquela quinta-feira à noite, a mansão estava em efervescência, preparando-se para um dos jantares de negócios mais importantes do ano. Leonardo havia convidado 12 dos empresários mais influentes da cidade para discutir um empreendimento revolucionário que poderia redefinir o mercado imobiliário nacional. Era o tipo de evento que definia carreiras e fechava acordos milionários. Ana Luísa, agora com 15 semanas de gravidez, observava os preparativos de sua janela. Seu ventre começava a ganhar uma curvatura mais pronunciada e ela usava vestidos mais soltos para disfarçar a mudança em seu corpo. Leonardo havia insistido para que ela participasse socialmente dos eventos da casa, mas ela ainda se sentia deslocada em meio à grandiosidade daquele mundo. Ana, você poderia nos ajudar servindo as bebidas esta noite? Carmen havia aparecido em sua porta com um sorriso genuíno, uma mudança radical comparada às semanas anteriores. Margarida está com dor nas costas e precisamos de ajuda extra. Ana. Luísa hesitou. Participar como funcionária de um jantar tão importante significava se expor aos olhares curiosos e possivelmente julgadores dos convidados de Leonardo. Mas recusar seria demonstrar covardia, algo que ela estava determinada a superar. Claro, ela respondeu, tentando soar mais confiante do que se sentia. Em que posso ajudar? 2 horas depois, Ana Luísa usava um vestido preto discreto e circulava pela sala de jantar elegante, servindo vinhos caros e aperitivos sofisticados. A mesa de jacarandá brilhava sob a luz dos candelabros de cristal, e as conversas fluíam em tons baixos e calculados, típicos do mundo dos negócios. Leonardo, impecável, em seu smoking preto, comandava a mesa com a autoridade natural de quem nasceu para liderar. Seus olhos, no entanto, seguiam discretamente cada movimento de Ana Luísa, certificando-se de que ela estava confortável e não sendo incomodada por nenhum dos convidados. Leonardo, você tem feito algumas mudanças interessantes em sua equipe doméstica.
comentou Ricardo Monteiro, um incorporador rival conhecido por sua língua afiada. Seus olhos estavam fixos em Ana Luísa enquanto ela servia vinho em sua taça. Mudanças necessárias, Leonardo respondeu secamente. Mas Ana Luísa percebeu a tensão que se instalou instantaneamente em sua mandíbula. Ela é nova, não é? Insistiu Ricardo, claramente desconfortável com a presença de Ana Luísa. Muito jovem para este tipo de responsabilidade. Ana Luísa sentiu o sangue subir para suas bochechas. Sabia exatamente o que Ricardo estava insinuando, que ela era jovem demais, inexperiente demais, inadequada demais para estar ali. Suas mãos tremeram ligeiramente enquanto continuava servindo, tentando se tornar invisível. A idade raramente determina competência, Leonardo replicou, sua voz ganhando um tom de advertência que os homens experientes ao redor da mesa reconheceram imediatamente. Mas Ricardo, talvez embriagado pelo vinho caro ou simplesmente incapaz de ler os sinais, decidiu pressionar ainda mais. É que eu notei. Ela parece estar ganhando peso ultimamente. Espero que você não esteja alimentando suas funcionárias em excesso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana Luísa congelou no meio do movimento de servir vinho, sentindo como se tivesse levado um tapa na cara. O comentário, aparentemente inocente, era uma investigação disfarçada sobre sua gravidez, e todos na mesa sabiam disso. Leonardo se levantou lentamente, sua altura imponente fazendo-o parecer ainda mais intimidador sob a luz suave dos candelabros. Seus olhos escuros brilhavam com uma fúria gelada que fez até mesmo os homens mais poderosos da mesa se remexerem desconfortavelmente em suas cadeiras. Cavalheiros, ele disse, sua voz cortando o ar como uma lâmina afiada. Permitam-me apresentar, formalmente, uma pessoa muito especial. Ana Luísa levantou os olhos, surpresa, encontrando o olhar intenso de Leonardo fixo nela. Havia algo em sua expressão que a fez esquecer de respirar. Uma determinação férrea, misturada com uma ternura que a fez sentir como se fosse a única pessoa no mundo. Esta é Ana Luísa, Leonardo continuou, estendendo a mão em direção a ela, com um gesto que era ao mesmo tempo um convite e uma reivindicação. A mulher que me ensinou o verdadeiro significado da palavra coragem. O impacto de suas palavras foi imediato e devastador. Ana Luísa sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Todos os olhares da mesa se voltaram para ela com uma intensidade que a fez sentir simultaneamente exposta e protegida. Leonardo, ela sussurrou, sua voz quase inaudível, mas ele continuou sem hesitação. Ana Luísa está grávida, ele declarou, sua voz carregada de orgulho que surpreendeu até mesmo ele próprio. E eu tenho a honra de cuidar dela e do bebê que ela carrega. O silêncio na sala era tão denso que parecia sólido. Ricardo Monteiro havia empalidecido completamente, finalmente compreendendo a magnitude de sua indiscrição. Os outros convidados se entreolhavam, tentando processar a revelação bombástica que acabavam de ouvir. Ana Luísa sentia lágrimas se formando em seus olhos. Mas desta vez não eram lágrimas de humilhação ou dor. Eram lágrimas de uma emoção, tão intensa que não conseguia nomeá-la completamente. Leonardo havia escolhido aquele momento, diante dos homens mais importantes de sua vida profissional, para declará-la publicamente como sua. Ela não é apenas uma funcionária desta casa, Leonardo continuou, cada palavra carregada de convicção absoluta. Ela é a mulher que me mostrou que existem coisas mais importantes que lucro e poder, que me ensinou que proteger alguém vulnerável é o ato mais masculino que um homem pode realizar. Ele se aproximou de Ana Luísa, que permanecia parada como uma estátua, incapaz de processar completamente o que estava acontecendo. Quando Leonardo estendeu a mão para ela, ela a aceitou automaticamente, sentindo a força e o calor que emanavam de seu toque.
Alguns de vocês podem questionar minha decisão. Leonardo disse, agora dirigindo-se diretamente aos convidados enquanto segurava firmemente a mão de Ana Luísa. Podem pensar que estou sendo imprudente ou emocional, mas eu nunca fui mais racional em toda a minha vida. Dr. Henrique Silva, um empresário respeitado, que conhecia Leonardo há décadas, se inclinou para a frente com interesse genuíno. Leonardo, você está dizendo que... Estou dizendo que Ana Luísa e seu bebê são minha prioridade agora. Leonardo interrompeu, sua voz não deixando espaço para mal-entendidos. Qualquer negócio que faço, qualquer decisão que tomo, leva em consideração o bem-estar delas. Ana, Luísa finalmente encontrou sua voz. Leonardo, você não precisa... Ela começou, mas foi gentilmente silenciada por um aperto em sua mão. Sim, eu preciso, ele disse, virando-se para encará-la diretamente. Preciso que todos saibam que você não é um segredo que eu escondo. Você é uma escolha que eu celebro. As lágrimas agora escorriam livremente pelo rosto de Ana Luísa. Nunca em sua vida havia sido defendida publicamente, nunca havia sido apresentada com orgulho, nunca havia sido tratada como algo valioso e digno de celebração. Ricardo Monteiro, claramente desconfortável com a tensão que havia criado, tentou recuperar a compostura. Leonardo, eu não sabia. Peço desculpas se... Suas desculpas devem ser dirigidas a Ana Luísa. Leonardo cortou friamente. Foi ela quem foi desrespeitada por sua implicação grosseira. Ricardo se virou para Ana Luísa, sua face vermelha de constrangimento. Senhora Ana Luísa, eu... Peço sinceras desculpas. Meu comentário foi inadequado e desrespeitoso. Ana Luísa, ainda processando a magnitude do que havia acabado de acontecer, assentiu graciosamente. Aceito suas desculpas, Sr. Monteiro. Dr. Silva quebrou a tensão, erguendo sua taça de vinho. Bem, Leonardo, se essa jovem senhora conseguiu cativar um homem tão dedicado aos negócios quanto você, ela deve ser realmente extraordinária. Um brinde a Ana Luísa. Um por um, os outros convidados ergueram suas taças, alguns com mais entusiasmo que outros, mas todos reconhecendo publicamente a posição de Ana Luísa na vida de Leonardo. Ana Luísa! Ecoaram as vozes ao redor da mesa. Leonardo ergueu sua própria taça, seus olhos nunca deixando os dela. A mulher mais corajosa que já conheci. Quando as taças se chocaram em brinde, Ana Luísa soube que sua vida havia mudado irrevogavelmente mais uma vez. Não era mais a empregada grávida escondida nos fundos da propriedade. Era a mulher que Leonardo Viana havia escolhido defender publicamente diante dos homens mais poderosos de sua vida profissional. Obrigada, ela sussurrou para ele quando o jantar finalmente terminou e os convidados começaram a se retirar. Por quê? Ele perguntou, envolvendo-a gentilmente em seus braços no hall de entrada agora vazio. Por me fazer sentir que existo, ela respondeu, sua voz carregada de uma emoção que ele sabia que levaria uma vida inteira para compreender completamente. Leonardo sorriu, beijando sua testa com uma ternura que contrastava com a intensidade da noite. Você sempre existiu, Ana Luísa. Eu apenas ajudei o mundo a perceber isso. A manhã de sábado estava tranquila na mansão Viana, quando o porteiro ligou para o escritório de Leonardo, sua voz carregada de incerteza. Ana Luísa, agora com 18 semanas de gravidez, estava no jardim lendo um livro sobre maternidade. Sua barriga já visivelmente arredondada sob o vestido floral que Leonardo havia comprado especialmente para ela. Senhor Leonardo, há um homem aqui na portaria dizendo que precisa falar urgentemente com a senhora Ana Luísa. Ele diz ser o pai do bebê. O mundo parou completamente. Leonardo sentiu como se tivesse recebido um soco no estômago, todo o ar sendo expulso violentamente de seus pulmões. Durante os últimos meses, havia conseguido esquecer que em algum lugar
Existia um monstro responsável pelo trauma de Ana Luísa. Agora, esse fantasma do passado estava ali, na porta de sua casa. Como ele é? Leonardo perguntou, sua voz saindo, mais controlada do que se sentia por dentro. Um homem de uns 30 anos, cabelos escuros, roupas caras, mas meio suspeitas, se me permite dizer. Ele está insistindo bastante, senhor. Leonardo fechou os olhos, lutando contra a onda de fúria primitiva que ameaçava consumi-lo. Suas mãos se cerraram em punhos sobre a mesa de mogno, e por um momento ele imaginou o que faria se colocasse as mãos naquele homem. Não deixe ele entrar, ordenou. Mas também não o mande embora ainda. Vou descer até a portaria. Ele se dirigiu rapidamente ao jardim, onde Ana Luísa permanecia alheia à tempestade que se aproximava. Quando o viu se aproximando com expressão sombria, ela imediatamente soube que algo estava terrivelmente errado. Leonardo, o que aconteceu? Ela se levantou da cadeira de jardim, uma das mãos instintivamente se movendo para proteger a barriga. Ana Luísa... Ele começou lutando para encontrar as palavras certas. Há um homem na portaria. Ele afirma ser o pai do bebê. O livro que ela segurava caiu no chão com um baque surdo. Toda a cor fugiu de seu rosto, deixando-a pálida como papel. Suas pernas falharam, forçando Leonardo a se aproximar rapidamente para ampará-la. Não, ela sussurrou, sua voz quebrada. Não, isso não pode estar acontecendo. Eu nem sei como ele pode. Respire, amor, respire comigo. Leonardo a guiou de volta à cadeira, ajoelhando-se diante dela e segurando suas mãos geladas. Você não precisa vê-lo, não precisa falar com ele. Eu vou mandá-lo embora. Mas se ele realmente for... Ana Luísa não conseguiu terminar a frase, o pensamento sendo aterrorizante demais para verbalizar. Mesmo que seja, isso não muda nada. Leonardo disse com firmeza absoluta. Você é minha, este bebê é nosso, e nenhum animal que aparece depois de meses vai mudar isso. Ana Luísa o olhou nos olhos, vendo ali uma determinação feroz que a tranquilizou temporariamente. Mas o medo continuava corroendo seu peito como ácido. Eu preciso vê-lo, ela disse finalmente, sua voz trêmula, mas determinada. Preciso saber se reconheço. Ana Luísa, não. Você não precisa se submeter a isso. Sim, preciso. Ela se levantou novamente, desta vez com mais firmeza. Preciso olhar no rosto dele e ver se desperta alguma memória. Se ele realmente é, então eu preciso saber. Leonardo sabia que discutir seria inútil. Conhecia aquela expressão determinada de Ana Luísa, a mesma que ela usara quando decidiu aceitar sua ajuda no hospital. Era a expressão de uma mulher que havia aprendido a enfrentar seus medos de frente. Então nós vamos juntos, ele disse, não deixando espaço para discussão. Você não vai enfrentar isso sozinha. 15 minutos depois, eles estavam no portão da propriedade. O homem que os aguardava era exatamente como o porteiro havia descrito, 30 e poucos anos, cabelos escuros oleosos, roupas caras, mas de gosto duvidoso. Havia algo predatório em seus olhos pequenos que imediatamente acionou todos os instintos protetivos de Leonardo. Ana Luísa! O homem abriu um sorriso que não chegava aos olhos. Você está linda, querida. A gravidez te favorece. Ana Luísa estudou seu rosto atentamente, procurando por qualquer centelha de reconhecimento, qualquer memória fragmentada daquela noite terrível. Mas ele era um completo estranho para ela. Eu não o conheço, ela disse firmemente. Nunca o vi na minha vida. O sorriso do homem se alargou, revelando dentes amarelados. Ah, mas claro que não se lembra, querida. Você estava bem distraída naquela noite na casa dos Ferreira.
Leonardo sentiu sua visão escurecer nas bordas. A menção casual ao local onde Ana Luísa havia sido violentada despertou nele uma fúria assassina. Seus punhos se cerraram, e ele deu um passo à frente de forma ameaçadora. "Cuidado com o que vai dizer", Leonardo rosnou, sua voz baixa e perigosa. "Calma aí, amigão", o homem disse, levantando as mãos em um gesto de falsa rendição. "Eu só vim buscar o que é meu. Afinal, um homem tem direitos sobre seu próprio filho, não é? Você não tem direito algum", Ana Luísa disse, sua voz ganhando força. "Mesmo que seja verdade, o que duvido muito, você não tem direito algum sobre mim ou meu bebê." O homem riu, um som desagradável que fez a pele de Ana Luísa se arrepiar. "Ah, mas tenho sim, e você sabe disso. Aliás..." Ele olhou ao redor da propriedade luxuosa. "Parece que você se deu bem, hein? Conseguiu fisgar um ricaço. Muito esperta." "Chega!" Leonardo explodiu, avançando em direção ao homem. Ana Luísa rapidamente segurou seu braço, impedindo-o de fazer algo irreversível. "Então", o homem continuou, claramente desfrutando da tensão que havia criado, "eu estava pensando, já que vocês estão tão bem de vida, que tal ajudarmos o verdadeiro pai da criança? Digamos, R$ 50.000 seria um bom começo." O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão explosiva. Ana Luísa sentiu náusea subindo pela garganta, não apenas pelos hormônios da gravidez, mas pela repugnância pura que sentia por aquele homem. "Você está tentando nos chantagear", Leonardo disse, sua voz gelada como aço. "Chantagem é uma palavra muito feia", o homem replicou com falsa indignação. "Eu diria que é mais uma compensação. Afinal, vocês estão criando meu filho como se fosse seu. É justo que eu receba algo em troca." "Você não tem como provar que é o pai", Ana Luísa disse, encontrando coragem que não sabia possuir. "E mesmo que provasse, isso não mudaria nada. Você não esteve aqui durante a gravidez, não se preocupou comigo ou com o bebê, não tem direito de aparecer agora pedindo dinheiro." O homem perdeu o sorriso predatório, seus olhos se estreitando perigosamente. "Escuta aqui, sua..." "Não", Leonardo interrompeu, avançando até ficar entre Ana Luísa e o homem. "Você é quem vai escutar. Não sei se você é realmente o pai desta criança e, francamente, não me importo. O que importa é que você é claramente um parasita tentando se aproveitar de uma situação delicada." "Eu tenho direitos", o homem começou, mas Leonardo o cortou novamente. "Você não tem direito algum. Direitos se ganham com responsabilidade, cuidado, presença. Você não ofereceu nada disso. Apareceu aqui como um abutre tentando se aproveitar do trabalho de outros." Leonardo se aproximou ainda mais, sua altura imponente fazendo o homem recuar involuntariamente. "Vou deixar muito claro para você. Ana Luísa e este bebê estão sob minha proteção. Se aparecer aqui novamente, se tentar contatá-la de qualquer forma, se sequer respirar na direção dela, eu vou destruir sua vida de formas que você nem imagina que são possíveis." "Você não pode me ameaçar", o homem balbuciou, mas sua bravata anterior havia desaparecido completamente. "Não é ameaça", Leonardo disse calmamente. "É uma promessa. Eu conheço pessoas, tenho recursos, tenho influência. Posso tornar sua existência um inferno na terra se você tocar em um fio de cabelo dela." Ana Luísa observava a cena com uma mistura de medo e admiração. Ver Leonardo defendendo-a com tamanha ferocidade despertava nela sentimentos complexos: gratidão, amor e uma sensação de segurança que nunca havia experimentado. O homem olhou de Leonardo para Ana Luísa, claramente reavaliando suas opções. A determinação férrea nos olhos do empresário e a postura protetiva que ele mantinha deixavam claro que não haveria negociação. "Isso não vai ficar assim", ele murmurou finalmente,
mas sua voz não carregava mais a confiança anterior. Vai. Sim, Leonardo replicou. E se descobrir que você realmente esteve envolvido no que aconteceu com Ana Luísa naquela noite, eu, pessoalmente, me certificarei de que pague por isso. Desapareça. Agora. O homem hesitou por mais alguns segundos antes de finalmente se virar e se afastar, murmurando pragas inaudíveis. Leonardo permaneceu imóvel até que ele desaparecesse completamente de vista. Quando se virou para Ana Luísa, encontrou-a tremendo violentamente, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Sem hesitar, ele a envolveu em seus braços, sentindo-a desabar contra seu peito. Acabou, ele murmurou contra seus cabelos. Ele se foi e não vai voltar. E se ele realmente for o pai? Ela soluçou contra seu peito. E se ele tiver direitos legais? Leonardo a afastou gentilmente para poder olhar em seus olhos. Ana Luísa, escute-me bem. Mesmo que um teste de DNA prove que ele é o pai biológico, isso não muda quem somos. Não muda o que sentimos. Não muda o fato de que eu vou amar este bebê como se fosse meu próprio sangue. Mas legalmente, um homem que abandona uma mulher grávida e depois aparece pedindo dinheiro não tem base moral para reivindicar direitos parentais. Tenho os melhores advogados do país, Ana Luísa. Se for necessário lutar, nós vamos lutar. E vamos vencer. Ana Luísa o olhou nos olhos, vendo ali uma determinação que a acalmou mais do que qualquer palavra poderia. Por que você faz tudo? Isso por mim? Por nós? Leonardo sorriu, aquele sorriso que transformava completamente sua expressão séria. Porque vocês são minha família agora. E família se protege, não importa o que venha. 9 meses haviam se passado desde aquela manhã em que Ana Luísa desmaiara nos corredores da mansão. Agora, numa madrugada chuvosa de março, ela se encontrava na maternidade São Vicente, suas contrações aumentando de intensidade a cada minuto que passava. Leonardo não saía do lado da cama, suas mãos grandes envolvendo delicadamente a dela, oferecendo toda a força que possuía. Respira comigo, amor, ele murmurava, sua voz rouca de cansaço e emoção. Havia 22 horas que estavam ali, desde que as primeiras dores começaram durante o jantar na mansão. Você é a mulher mais forte que conheço. Você consegue. Ana Luísa sorriu entre as lágrimas, mesmo com a dor que a atravessava como ondas implacáveis. Durante aqueles meses, Leonardo havia se transformado no companheiro mais dedicado que qualquer mulher poderia sonhar. Participara de todas as consultas médicas, decorara livros sobre gestação, montara o quarto do bebê com suas próprias mãos, escolhendo cada detalhe com um carinho que a emocionava até as lágrimas. Está quase na hora, anunciou o Dr. Henrique, o mesmo médico que revelara a gravidez meses atrás. Mais algumas contrações e vamos conhecer esse bebê. Leonardo sentiu seu coração acelerar violentamente. Durante meses havia se preparado para aquele momento, mas agora que estava realmente acontecendo, sentia-se simultaneamente aterrorizado e extasiado. Seria pai. Não importava que não houvesse contribuição biológica sua, aquela criança seria sua de todas as formas que realmente importavam. Leonardo. Ana Luísa o chamou, sua voz fraca, mas determinada. Se algo acontecer comigo... Não. Eu fale assim, ele a interrompeu beijando sua testa suada. Nada vai acontecer. Você e o bebê vão ficar bem. Eu não aceito outra possibilidade. Nas 2 horas seguintes, Leonardo testemunhou a maior demonstração de força e coragem que já havia visto. Ana Luísa lutou com uma determinação feroz, cada contração enfrentada com uma bravura que o deixava humilhado e apaixonado ao mesmo tempo.
Quando finalmente ouviram o primeiro choro do bebê ecoando pela sala de parto, ambos começaram a chorar sem qualquer constrangimento. "É uma menina!" Dr. Henrique anunciou, erguendo a criança pequena e perfeita. "Uma menina linda e saudável." Leonardo olhou para aquela criaturinha vermelha e gritando, e sentiu algo fundamental se reorganizar em seu peito. Amor. Amor instantâneo, absoluto, irreversível. Não importava quem havia contribuído geneticamente para sua existência. Ela era sua filha em todos os sentidos que realmente importavam. "Ela é perfeita", ele sussurrou, suas lágrimas caindo livremente enquanto observava a enfermeira limpar e examinar o bebê. "Ana Luísa, ela é absolutamente perfeita." Ana Luísa, exausta, mas radiante, estendeu os braços quando trouxeram a criança para ela. No momento em que segurou a filha pela primeira vez, sentiu como se seu coração fosse explodir de tanto amor. Toda a dor dos últimos meses, todo o trauma, todo o medo desapareceram diante daquela presença pequena e preciosa. "Olá, meu amor." Ela murmurou para o bebê, que havia parado de chorar e agora o observava com olhos escuros curiosos. "Mamãe está aqui. E papai também." Leonardo se aproximou, tocando delicadamente o rostinho da criança com um dedo. Ela reagiu agarrando seu dedo com uma força surpreendente, e ele sentiu como se fosse desabar ali mesmo. "Qual vai ser o nome dela?" perguntou a enfermeira, preparando os documentos de nascimento. Leonardo e Ana Luísa se entreolharam, e ambos souberam instantaneamente qual seria a resposta. Haviam conversado sobre isso durante meses, mas agora, vendo aquela criança real em seus braços, a escolha parecia inevitável. "Esperança", Ana Luísa disse suavemente. "O nome dela é Esperança. Esperança Viana", Leonardo completou, sua voz carregada de orgulho e emoção. "Porque foi exatamente isso que ela trouxe para nossas vidas." A enfermeira sorriu enquanto anotava o nome. Esperança Viana. Que nome lindo para uma menina tão especial. 3 horas depois, Ana Luísa estava no quarto da maternidade, Esperança dormindo pacificamente em seus braços. Leonardo havia insistido em pagar pela suíte mais luxuosa disponível, completa com sofá-cama para que ele pudesse ficar ali. Também, flores enchiam o ambiente. Rosas brancas, lírios, orquídeas, presentes de amigos e funcionários da mansão que haviam aprendido a amar Ana Luísa durante aqueles meses. "Ela tem seus olhos", Ana Luísa observou, estudando cada detalhe do rostinho da filha. Os mesmos olhos escuros, a mesma intensidade. Leonardo sorriu, sentando-se cuidadosamente na beira da cama. "E tem sua boca e seu narizinho perfeito." Eles permaneceram em silêncio por alguns minutos, absorvendo a magnitude do momento. Uma nova vida havia chegado ao mundo, e suas próprias vidas haviam mudado para sempre mais uma vez. "Ana Luísa", Leonardo disse finalmente, sua voz carregada, de uma emoção que ela não conseguia decifrar completamente. "Tem algo que eu preciso te perguntar." Ela levantou os olhos, notando algo diferente em sua expressão, uma nervosidade que raramente via no homem seguro que conhecera. Leonardo se levantou lentamente e, para o espanto total de Ana Luísa, se ajoelhou ao lado da cama. De seu bolso, retirou uma pequena caixa de veludo azul marinho que fez o coração dela praticamente parar. "Leonardo", ela sussurrou, seus olhos se arregalando. "Ana Luísa", ele começou, abrindo a caixa para revelar o anel mais deslumbrante que ela já havia visto. Um diamante solitário, cercado por pequenas pedras que brilhavam como estrelas. "Estes últimos meses foram os mais importantes da minha vida. Você me ensinou o que significa amar de verdade. Me mostrou que existem coisas mais valiosas que dinheiro ou poder." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Ana Luísa enquanto ela segurava Esperança com um braço e estendeu a mão livre em direção a Leonardo.
Você chegou na minha vida como um furacão de coragem e doçura, ele continuou, sua própria voz embargada de emoção. Me fez querer ser um homem melhor. Me deu uma razão para acordar todos os dias, além dos negócios. E agora, segurando nossa filha, eu sei com certeza absoluta que quero passar o resto da minha vida cuidando de vocês duas. Leonardo. Ana Luísa tentou falar, mas as lágrimas tornavam difícil formar palavras. Ana Luísa, ele disse, pegando sua mão e olhando diretamente em seus olhos, você aceita se casar comigo? Aceita ser minha família oficialmente? Aceita deixar que eu passe o resto da vida provando o quanto amo você e nossa filha? O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som suave da respiração do bebê e pelo barulho distante do hospital. Ana Luísa olhou para aquele homem extraordinário, ajoelhado ao lado de sua cama, oferecendo-lhe não apenas um anel, mas um futuro inteiro de amor e segurança. Sim, ela disse finalmente, sua voz quebrada de emoção. Sim, eu aceito. Claro que aceito. Leonardo deslizou o anel em seu dedo com mãos ligeiramente trêmulas. Depois se inclinou para beijá-la com uma ternura que continha todo o amor que sentia. Quando se separaram, Esperança havia acordado e os observava com aqueles olhos escuros, curiosos, como se aprovasse a cena que se desenrolava. Nós três, Leonardo murmurou, tocando gentilmente a bochecha do bebê. Uma família de verdade. Uma família que começou com um desmaio. Ana Luísa riu entre as lágrimas e se completou com um nascimento. E um pedido de casamento na maternidade, Leonardo completou rindo também. Definitivamente não é a história mais convencional, mas é nossa história, Ana Luísa disse, olhando alternativamente para o homem que amava e para a filha que segurava. E eu não mudaria um único detalhe. Leonardo se sentou novamente na cama, envolvendo Ana Luísa e Esperança em um abraço gentil, mas firme. Ali, naquele quarto de hospital cheio de flores e iluminado pelo amor, eles sabiam que haviam encontrado algo que muitas pessoas passam a vida inteira procurando. Uma família verdadeira, construída não apenas sobre laços de sangue, mas sobre escolha, cuidado e amor incondicional. Bem-vindas à família Viana, Leonardo sussurrou para suas duas mulheres, e soube que nunca mais seria o mesmo homem frio e calculista que fora antes. Ana Luísa e Esperança haviam mudado tudo, e ele não poderia estar mais grato por isso. Lá fora, o sol começava a nascer sobre a cidade, trazendo o primeiro dia de suas vidas como família oficial. E no coração de cada um deles havia a certeza absoluta de que aquele era apenas o começo de uma história de amor que duraria para sempre.